O Arthur deixou torto aqui, esse trem. Meu Deus, ficou vergonhoso lá. Irmãos, bom dia. Gabriel, eu vou tentar me limitar aqui, tá? O Senhor, Ele tem nos permitido, há 2 semanas atrás, iniciei com os irmãos uma meditação em cima dos versículos 4 e 5 do capítulo 15 de Romanos, e principalmente ali na expressão do capítulo 5, quando Paulo ele fala aos irmãos, e ele fala que Deus, Ele é o Deus da paciência e da consolação. E então, vai ser uma recapitulada bem rápida, só para os irmãos se lembrarem, né? E aí o exercício que eu fiz foi de justamente entendermos o porquê que Deus ele é o Deus da consolação, ou quais circunstâncias Ele nos mostra e Ele deseja derramar dele mesmo e da consolação dele sobre as nossas vidas. Nós vimos, né, e temos experimentado aí pessoalmente que os dias eles são dias difíceis, que os dias eles são dias maus, que os homens desses dias também são homens perversos, e esses homens ali em 2 Timóteo 3, aquelas características elas não estão relacionadas aos homens ímpios, mas estão relacionadas aos homens no contexto da igreja. E nós tivemos a oportunidade de pegar ali exemplos de Paulo, quando Paulo, ele, com respeito às tribulações, nós vimos de maneira muito clara como que, principalmente ali em Atos 9, logo no início, quando o Senhor ele se encontra com Paulo, e o Senhor mostra a Ananias que Paulo ele seria um instrumento para ele e que Paulo sofreria por causa do nome de Cristo. Fizemos o exercício de mostrar que o Evangelho e a mensagem do Evangelho ela não é uma mensagem reconfortante quando nós vemos ou criamos uma expectativa de que ao sermos salvos, ao crermos no senhorio de Jesus e na salvação dele, nós também seríamos salvos nesse presente século, nessa era em que vivemos, também seríamos salvos das dores, dos sofrimentos, das angústias. E o próprio Senhor Jesus, ele, durante os 33 anos de vida dele aqui na terra, e especificamente nos seus 3 anos de ministério, ele foi muito claro, muito sincero com os discípulos, conosco, com relação ao que nos espera dentro dessa caminhada cristã. E aí eu finalizei com os irmãos, justamente o ponto de que as tribulações, elas são um instrumento de Deus e elas são necessárias para nós entrarmos e gozarmos do reino do nosso Senhor. E dentro dessa consolação, irmãos, então o Deus da consolação, o Deus de toda consolação, Ele é o Deus então que deseja não apenas nos consolar, mas Ele deseja também que nós sejamos instrumentos para aqueles que têm passado por alguma tribulação. Antes de darmos continuidade, mais um momento de oração, pedindo a graça do Senhor. Senhor, nós somos incapazes de entrarmos em Tua presença por nós mesmos, somos incapazes de oferecer qualquer serviço a Ti, vindo de nós mesmos, Senhor. Precisamos reconhecer a nossa situação, reconhecer que o que hoje nos traz para diante de Ti é o sacrifício que foi lembrado nessa manhã. É o sangue
do Teu Filho, que nos deu acesso ao Santo dos Santos, para podermos ter comunhão contigo, Deus. Agradecemos porque o Senhor tem desejado falar aos nossos corações. Agradecemos porque o Senhor tem desejado transformar as nossas vidas, porque isto é necessário. É necessário, Senhor, que sejamos diferentes de quando éramos quando o Senhor nos encontrou. É necessário que ao fim da nossa história cristã tenhamos um caráter de Cristo formado em nós. E o Senhor tem usado circunstâncias, o Senhor tem usado irmãos, o Senhor tem usado a Tua palavra para alcançar esse objetivo. Livra-nos de levantarmos contra o Senhor, contra os instrumentos que o Senhor tem colocado diante da nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos a mão do Senhor, a percebermos a presença do Senhor na nossa história, a percebermos que a graça do Senhor ela tem sido abundante sobre nós. E pedimos especialmente para esse momento, pedimos que, pelo poder do Espírito Santo, o Teu próprio Espírito se mova no nosso meio, o Teu próprio Espírito toque e sensibilize os nossos corações, sensibilize os nossos ouvidos. Senhor, livra-nos de sermos confundidos. Mais uma vez fazemos essa oração, livra-nos, Senhor, de sermos confundidos pelas vozes exteriores e também, Senhor, sermos confundidos por aquilo que está dentro de nós e que não pertence ao Senhor, pela voz da nossa carne, Senhor. Livra-nos disso, Senhor, e que sejamos vazios de nós mesmos para recebermos mais da vida de Cristo, porque somente a vida de Cristo é capaz de nos salvar. Somente a vida de Cristo é capaz de nos consolar nos dias em que vivemos. E nós fazemos essa oração a Ti, Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus, o Cristo, o Teu Cristo. Amém. Irmãos, então eu até havia lido com os irmãos um texto, né? Se não me engano foi o texto que eu disse que seria um resumo do que eu gostaria de comentar com os irmãos. Foi um texto lá de 2 Coríntios, no capítulo 1. E os versículos 3 e 4 desse capítulo, ele fala, o versículo 4 principalmente, ele fala que Deus, Ele nos conforta na nossa tribulação, para que, então o objetivo do conforto, do consolo de Deus nas nossas tribulações é para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com essa consolação que Deus tem nos dado, com essa consolação que nós temos experimentado dEle. Então, há um objetivo muito maior e que extrapola a nós mesmos quando Deus nos consola. O fim da consolação de Deus sobre nós não somos nós mesmos, não são as situações, as angústias que nós temos, as dores que passamos, não são os nossos traumas, mas o Senhor, Ele deseja que gozemos do consolo dEle. E gozando do consolo dEle, nós teremos o privilégio, a oportunidade de também, ao depararmos, e isso é do nosso cotidiano também, nós podemos testemunhar isso, irmãos que estão ao nosso lado, irmãos que estão na nossa história, irmãos que têm caminhado conosco e irmãos que também têm passado por dificuldades. E quando eles passam por esses momentos, o Senhor deseja que nós sejamos instrumentos em suas mãos. O Senhor deseja que nós os consolemos, não de maneira humana, não com palavras humanas, não com vídeos motivacionais, não buscando explorar e tirar da pessoa, né, do irmão, algo dela mesma, algo do interior dela, mostrando que ela é capaz, mostrando que ela tem condições de sair daquelas situações, que ela tem condições de superar aqueles problemas. Não assim, irmãos, porque se nós confiarmos na nossa carne, se nós confiarmos em nós mesmos e colocarmos a esperança em nós mesmos, nós chegaremos a um final completamente sem esperança, completamente desesperados, completamente abatidos, desanimados. Mas, então, o desejo do nosso Senhor é que, justamente desse consolo dEle,
da vida que isso traz, da graça que isso traz. Então, tudo vindo do Senhor, nós consigamos consolar aos nossos irmãos. E isso, mais do que uma sugestão, e eu não consigo ver que o consolar uns aos outros é uma sugestão, consigo ver como uma orientação, como um dever nosso enquanto irmãos, enquanto membros uns dos outros. Se vamos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo, ali no capítulo 5, versículo 11, ele vai passar essa instrução aos irmãos, para que os irmãos consolem uns aos outros. E no versículo 14, quando ele também faz a exortação de que os insubmissos fossem admoestados, os fracos fossem amparados, que houvesse longanimidade para com todos, mas ele também faz essa exortação de que nós precisamos e devemos consolar os desanimados. Da mesma maneira, ele, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11 também, ele passa essa mesma instrução de consolarmos uns aos outros. Quando na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 14, ali é um capítulo que ele vai falar sobre dons de línguas, ele vai falar sobre o ministério da palavra, ele vai falar sobre a necessidade da ordem em um culto, em uma reunião. No início do capítulo, quando Paulo ele faz essa consideração sobre o dom de línguas e o dom de profecias, no versículo 3, ele fala que aquele que profetiza, ele profetiza aos homens, edificando, exortando e consolando. E no versículo 31, já nesse contexto da necessidade da ordem em um culto, quando Paulo ele fala que todos poderiam profetizar, um após o outro, ordem, e o objetivo desse profetizar de todos, e só uma pequeno parênteses, esse todos aqui, obviamente há essa possibilidade de todos profetizarem, mas não significa que todos têm o dom da profecia, tá? Mas então todos eles podem profetizar, e quando todos profetizam, aqueles que profetizam, eles profetizam para todos aprenderem e serem consolados. E nós vemos, irmãos, por exemplo, em Atos no capítulo 15, quando Judas e Silas eles vão a Antioquia para levar aquela carta com a orientação e as instruções dos irmãos da igreja ali de Jerusalém quanto aos gentios e quanto ao que eles necessitavam obedecer, e eles entregam essa carta aos irmãos de Antioquia. Ali no versículo 32 fala que Judas e Silas eles eram profetas e que eles consolaram os irmãos com muitos conselhos. Tanto em Efésios no capítulo 6 como em Colossenses no capítulo 7, na situação dessas duas igrejas, Paulo ele envia Tíquico para essas duas igrejas, para essas duas localidades. E também nós vemos, Efésios capítulo 6 e em Colossenses capítulo 4, que o objetivo de Paulo, ao enviar Tíquico àquelas localidades, àquelas comunidades, é para que Tíquico ele consolasse, ele alentasse o coração dos irmãos em Éfeso e o coração dos irmãos em Colosso. E, irmãos, a grande questão, e aí eu gostaria de entrar e fazer esse exercício com os irmãos hoje, porque, como vimos, se o desejo do Senhor é que o consolo que Ele tem nos dado e o consolo que temos recebido dEle é para que possamos passar isso adiante, para que com esse consolo possamos confortar e consolar aos nossos irmãos. E se temos experimentado do consolo de Deus, pela graça do Senhor, nós conseguiremos fazer isso, mas a pergunta é, e se nós não temos conseguido usufruir e desfrutar desse consolo de Deus? Será que sem experimentar o consolo de Deus, nós conseguiremos consolar os irmãos? E aí eu acredito que entra também isso que citei aos irmãos, de que se nós não temos vivido uma realidade da consolação de Deus, da consolação da palavra de Deus, irmãos, nós não
não conseguiremos ser instrumentos na mão de Deus para consolar os nossos irmãos. E há um princípio nisso. Em Mateus 12, quando Jesus está falando aos fariseus, ele fala a eles que a boca fala do que está cheio o coração. Então, as situações pelas quais passamos e a maneira como nós lidamos nas situações, é como se nós ajuntássemos tesouros para nós. Tesouros. E se a nossa conduta diante das tribulações, ela é uma conduta negativa, uma conduta sem permitir que o consolo de Deus ele chegue a nós, nós vamos juntando maus tesouros. Agora, se nós permitimos e usufruímos e entramos no consolo de Deus, entramos naquele conforto que Deus deseja nos dar, nós vamos ajuntando bons tesouros. E Jesus ele usa essa parábola nesse contexto, quando ele fala que o homem bom, ele do bom tesouro, ele tira boas coisas, e da mesma maneira, o homem mau, do seu mau tesouro, ele tira coisas más. Irmão, que tipo de tesouro nós temos juntado? Irmãos, como que nós temos lidado diante das tribulações? Nós temos experimentado, temos permitido que o consolo de Deus chegue a nós? Aonde estão os nossos olhos, irmãos? Nós temos permitido que o Senhor ele nos adentre para esse consolo que Ele tem desejado nos dar? E para todos nós vão existir essas duas situações, esses dois cenários. Podemos ser aqueles que têm experimentado o consolo de Deus, podemos ser aqueles que não têm experimentado o consolo de Deus, não porque o Senhor não tem derramado do consolo dEle, mas porque nós não temos crido no consolo dEle, porque nós temos colocado os nossos olhos em coisas terrenas, porque nós temos colocado as nossas expectativas, a nossa esperança em coisas terrenas. E quando isso acontece, irmãos, nós não conseguimos experimentar com realidade, com verdade, o consolo de Deus. E esses dois caminhos, ou essas duas maneiras de lidar nas tribulações, elas vão nos levar a dois caminhos. E eu gostaria de passar com os irmãos essas duas possibilidades que nós temos quando experimentamos ou quando não experimentamos o consolo de Deus, quando vivemos ou quando não vivemos no conforto que Deus tem desejado nos dar. Em 1 Coríntios, os irmãos podem abrir no capítulo 10. E o primeiro exemplo que eu vou pegar, ele é um exemplo negativo. Paulo, logo no início do capítulo 10, ele relembra que os pais ali do povo de Israel, eles estiveram todos eles sob a nuvem, eles passaram pelo mar, eles foram batizados tanto na nuvem como no mar, todos eles comeram de um só manjar, todos eles beberam da mesma fonte espiritual. E no versículo 5, e eu quero que os irmãos se atentem bastante a esse versículo, fala que Deus ele não se agradou da maioria dos pais, não se agradou da maioria do povo, e o fato de Deus não ter se agradado da maioria do povo foi o fato porque estes, os pais, eles ficaram prostrados no deserto. E guardem essa expressão, irmãos. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles não avançaram à terra prometida, à terra de Canaã. Ficaram estagnados e pararam ali a caminhada, a jornada deles no deserto. E no versículo 6, Paulo então fala que essas situações, elas são situações que elas tornaram-se exemplos para nós. E quando, então, Paulo ele vai mencionando algumas coisas, algumas atitudes do povo de Israel. Então, o povo de Israel, eles foram idólatras, o povo de Israel praticou imoralidade, o povo de Israel colocou o Senhor à prova. E no versículo 10, Paulo, ele, nessas advertências em que nós não deveríamos seguir os exemplos do povo de Israel,
No versículo 10, Paulo fala: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E aí, voltando, irmãos, ali no versículo 5, eles ficaram prostrados no deserto. E buscando, né, o significado dessa palavra de murmurar, no original, Strong, ele faz a colocação, que é a colocação em que se encaixa perfeitamente no português, que é uma atitude de reclamação, uma atitude de resmungar, de contestar, de questionar de uma maneira negativa. Mas tem um significado que ele, para mim, se encaixou muito bem nessa expressão de que o povo de Israel, os pais, eles ficaram prostrados no deserto. Porque dos significados dessa palavra murmurar é habitar, é permanecer. E esse é um primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de levantar com os irmãos e de fazer o exercício com os irmãos. Porque se temos a possibilidade, a opção de gozarmos ou não do descanso de Deus, quando nós não gozamos do descanso de Deus, quando nós não cremos no consolo que Deus tem para nós, nós, consequentemente, vamos murmurar contra o Senhor. Guardem isso, irmãos. Se nós não desfrutamos do consolo de Deus nas tribulações, nas situações de desafio, nas situações difíceis, nessas situações nós vamos murmurar contra o Senhor. E uma vida de murmuração é uma vida que vai nos impedir de prosseguir na nossa caminhada. Uma vida de murmuração, irmãos, é uma vida que não vai permitir que cheguemos à terra prometida, que não vai permitir que desfrutemos daquilo que tem reservado para nós na terra prometida. Muito pelo contrário. Uma vida de murmuração, uma vida de questionamento de maneira negativa, com relação às situações que vivemos e de nós nos colocarmos de uma maneira inadequada contra o Senhor, um coração rebelde, um coração que diz para o Senhor aquilo que deveria ser feito e que não crê naquilo que Ele tem desejado fazer. Se a nossa atitude é uma atitude de murmuração, nós ficaremos prostrados no deserto. E aí, é interessante porque quando a gente, pegando esse contexto do povo de Israel, ali no livro de Êxodo, e ali tem muito ensinamento para a gente, irmãos, muito ensinamento de como o povo de Israel, ele se portou de maneira muito ruim perante o Senhor. E apenas para contextualizar os irmãos, ali no primeiro capítulo de Êxodo, depois da morte de José, então se levanta um rei no Egito que não conhecia José, e esse rei ele ficou preocupado com o povo de Israel, porque era um povo que havia se multiplicado bastante. Ele temeu que, por causa do número de gente de Israel, ele temeu que se levantasse alguma nação para guerrear contra o Egito, que o povo de Israel poderia se juntar a essa nação e sairia do Egito. E então o rei, o faraó, esse faraó nesse contexto, né, ele coloca pessoas para afligirem o povo de Israel. Ele coloca, ali no versículo 11, fala que os egípcios eles colocam feitores de obra para afligirem o povo de Israel com as cargas. E os israelitas, então, eles levantam ali 2 cidades, Pitom e Ramsés. E aí, prosseguindo o texto, no versículo 13, ainda fala, né, e aí eu gostaria que os irmãos se atentassem a essa situação, a esse contexto. Ele vai ser importante para nós percebermos alguma coisa que muda ali no povo de Israel durante a caminhada, a jornada deles no deserto. Mas no versículo 13 fala que os egípcios eles agiram com tirania contra os filhos de Israel, que
eles fizeram, aí no versículo 14, os egípcios fizeram o povo de Israel amargar a vida com dura servidão, que eles, todo o serviço dele, com todo o serviço em que na tirania, o povo de Israel servia aos egípcios, a ponto de que o povo ele continuava se multiplicando, e no versículo 16 é dito que o rei do Egito, ele manda matar as crianças que nascessem, que fossem homens. No capítulo 2 nós temos o relato do nascimento de Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, nós temos uma resposta do Senhor, uma resposta de Jeová com respeito a essa situação em que o povo de Israel estava vivendo. E quando Jeová ele aparece a Moisés ali na sarça ardente, no versículo 7 do capítulo 3, Jeová ele fala para Moisés que ele viu a aflição do povo de Israel, ele ouviu o clamor por causa dos exatores, por causa daqueles que colocavam aquelas cargas sobre eles. Jeová ele conhecia o sofrimento pela qual Israel estava passando, e esse conhecer, um dos significados é justamente de alguém que experimenta os mesmos sofrimentos. Irmãos, o Senhor conhece os nossos sofrimentos. Nós vemos isso quando se refere a Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele conhece os nossos sofrimentos, irmãos. O Senhor conhecia os sofrimentos do povo de Israel naquela situação do Egito. E no versículo 8 desse mesmo capítulo, o Senhor ele fala: eu tenho um propósito de fazer o povo de Israel, do meu povo, sair da terra do Egito e ir para uma terra mais ampla, ir para uma terra que mana leite e mel. Esse é o meu desejo, e eu desci para isso. Eu vim visitar o povo de Israel com esse objetivo de libertar eles desse contexto de servidão no Egito e colocá-los em uma terra que mana leite e mel. E, enfim, aí no versículo 9 ele fala que o clamor dos filhos de Israel chegou até eles e que ele estava vendo a maneira como os egípcios estavam oprimindo os filhos de Israel. Mas olha que interessante, irmãos, porque se aqui no versículo 8, Jeová ele faz essa colocação e essa promessa de que ele estava visitando ao povo de Israel para colocá-los e para levá-los em uma terra que mana leite e mel. No versículo 18, quando Jeová está falando a Moisés, para que Moisés, aquilo que Moisés falaria aos anciãos, aquilo que Moisés falaria aos anciãos de Israel e aquilo que Moisés falaria ao rei do Egito, no versículo 18, então o Senhor fala para Moisés: fala para o rei do Egito, para ele deixar o povo ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos, o que o povo de Israel sacrificasse a Jeová, o Deus deles. E Moisés ele faz essa colocação quando ele está ali diante do rei do Egito, diante de Faraó, no capítulo 5. Ele fala no versículo 1 que Jeová estava dizendo para que Faraó deixasse o povo ir para celebrar uma festa no deserto, e no versículo 3 ele usa essa mesma expressão: deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Jeová, nosso Deus. Irmãos, se o Senhor ele mostra esse desejo, de que ele tem a intenção de nos colocar em uma situação de uma terra ampla, de uma terra em que a gente pode desfrutar e gozar do fruto daquela terra, mas também é verdade, irmãos, que para que nós cheguemos nessa terra, para que nós cheguemos nesse lugar, nós teremos que passar pelo deserto. E quando nós passamos pelo deserto, ali no deserto, o Senhor também tem uma intenção para conosco. O Senhor deseja que no deserto, irmãos, olha essa expressão: eu quero que no deserto o meu povo celebre uma festa para mim, porque a nossa vida não diz respeito a nós, irmãos. A maneira como vivemos não diz respeito a nós, não interessa a nós, interessa ao Senhor. Não interessa a nossa glória, interessa a glória do Senhor. E o Senhor deseja que nós celebremos uma festa para Ele. O Senhor deseja que nós ofereçamos sacrifícios a Ele.
Caminho de 3 dias ao deserto para sacrificarmos, oferecermos sacrifícios ao Senhor, não a nós, irmãos. E é no deserto que nós vamos celebrar festa, é no deserto que nós vamos oferecer sacrifícios, num lugar onde talvez, se a gente olha de maneira humana, a gente fala, é impossível, a situação não ajuda, o contexto não ajuda, a gente está com sede, a gente está com fome, mas é nessa situação árida que o Senhor deseja que celebremos uma festa a Ele. E os irmãos conhecem a história? Faraó, e até predito por Jeová, Faraó, ele não deixa o povo sair. O Senhor então deseja manifestar a glória e o poder dele através daquelas 10 pragas. Por fim, temos ali o capítulo 12, onde é instituída a Páscoa, onde o anjo da morte ele visita o Egito e ele mata a todos os primogênitos que se encontravam em um ambiente que não tinha ali a cobertura do sangue. E há uma expressão muito linda no capítulo 13, no versículo 21. Porque ali, e os irmãos conhecem essa expressão, quando Moisés então está registrando aqui, ele dá esse testemunho de que Jeová, o povo já havia saído do Egito, o povo já estava ali nesse caminho do deserto, e Jeová ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Irmãos, o nosso avançar na vida cristã não se dá somente durante o dia. O nosso avançar na vida cristã não se dá somente em boas situações, somente quando nós estamos tranquilos. O nosso avançar na caminhada cristã, a nossa maturidade, ela também é alcançada de noite. Ela também é alcançada quando nós quase não podemos ver, quando as coisas elas parecem mais difíceis. Aí também o Senhor tem um propósito de que avancemos na nossa caminhada cristã. E louvado seja o Senhor, irmãos, porque no versículo 22 é testemunhado de que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou, nem de noite, quando parece que o Senhor não está conosco, Ele não se aparta de nós. Não é essa a promessa que o Senhor Jesus, já ressurreto, Ele faz aos discípulos no capítulo 28 de Mateus, quando Ele fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco. O Senhor está conosco, irmãos, de dia e de noite. De dia como uma coluna de nuvem para nos dar refrigério diante daquele contexto de um sol escaldante, mas de noite também, uma coluna de fogo. De noite o Senhor deseja nos iluminar, de noite o Senhor deseja nos guiar pelo caminho, e o Senhor sempre vai estar conosco. Que o Senhor nos livre de um coração incrédulo, que o Senhor nos livre de pensarmos que nas nossas situações difíceis, que nos nossos desafios, Ele nos abandonou, porque Ele não nos abandona. E louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Irmãos, e continuando, e é interessante porque quando nós continuamos aqui, vamos, por exemplo, para o capítulo 15, depois que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, e é impressionante porque o povo de Israel já ali começou a ver a mão do Senhor, Ali o Senhor já começou a operar milagres no deserto, mas no versículo 22, fala que o povo, então, e olha que aquela expressão do caminho de 3 dias, ela aparece aqui, quando fala no versículo 22, que Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E é nessa situação de falta de água, irmãos, o caminho de 3 dias, aqui está, é nessa situação de falta de água que o Senhor deseja que sacrifiquemos a Ele, e não havia água. E quando eles encontram água, eles encontram
águas amargas. E o versículo 24 desse capítulo fala que o povo murmurou contra Moisés. E numa expressão final ali no versículo 25, claro, o Senhor ele instrui a Moisés para que aquelas águas se tornem doces. E nessa situação, fala que ali Jeová provou ao povo de Israel. E esse é um dos objetivos com respeito às tribulações que passamos, irmãos. Nos provar. Precisamos ser provados. Nós não vamos alcançar maturidade cristã se nós não passarmos por provas. Nós precisamos ser provados. No capítulo 15 temos essa situação das águas amargas. No capítulo 16, logo na sequência, o povo mais uma vez murmura contra Moisés e contra Arão. E aí, por isso que eu pedi para os irmãos guardarem a expressão que é colocada ali no capítulo 1 de Êxodo, porque essa vida de amargura, né, essa vida em que eles viviam debaixo de uma tirania. E aqui já no capítulo 16, parece que o povo se esquece desse contexto de aflição em que eles viviam, que eles tanto clamaram a Jeová. Porque, então, quando eles se encontram com fome, a expressão que o povo usa ali no versículo 3 do capítulo 16 para com Moisés e Arão é: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão de Jeová na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Então, se eles estavam antes no Egito, nessa situação de aflição, a ponto deles levantarem a voz deles ao Senhor e clamar ao Senhor por libertação e clamar ao Senhor por misericórdia, aqui nesse contexto parece que eles se esqueceram da escravidão em que eles estavam. E aí, por uma loucura, eles só conseguem pensar e dar valor talvez alguns momentos, algumas situações boas que eles passaram ali quando eles comiam as panelas de carne e comiam o pão. E mais uma vez no final do versículo 4, o Senhor fala e ele promete o pão do céu, o maná, mas ele também usa de novo essa expressão, para que eu ponha à prova se o povo, né, anda na minha lei ou não. E aí o Senhor vai continuando o texto, né? Moisés continua o texto e ele vai dando esse testemunho de que o povo murmurou contra o Senhor. Ele usa essa expressão mais algumas vezes. O povo murmurou contra o Senhor, a ponto de Moisés colocar aqui: vocês não estão murmurando contra mim, contra Arão, vocês estão murmurando contra o Senhor, contra Jeová. E o Senhor estava ouvindo, se da mesma maneira o Senhor, ali no capítulo 3 de Êxodo, ele ouve a súplica e o clamor do povo de Israel com respeito à aflição em que eles viviam, aqui no capítulo 15 ele ouve as murmurações do povo de Israel. Logo na sequência. E aí, claro, não dá para a gente pensar que as coisas elas foram de um dia para o outro ou de uma hora para outra, enfim. Aqui no versículo 17 do capítulo, aqui no versículo 17 de Êxodo, também temos mais uma situação em que o povo de Israel murmura. E, de novo, uma situação com respeito à sede. De novo, uma situação com respeito a uma falta de água. E nessa murmuração que o povo faz a Jeová, eles então estão tentando, a expressão que é usada no versículo 2, eles estavam tentando ao Senhor, eles estavam tentando a Jeová, eles estavam colocando o Senhor à prova, eles estavam contendendo contra o Senhor. E no versículo 7 tem essa expressão porque a situação que quando o povo de Israel ele murmura e ele levanta a voz contra o Senhor, contra a situação em que eles estavam vivendo ali. Aí no versículo 7, no finalzinho ali, a grande questão, né, o que motivava o murmúrio do povo de Israel era essa dúvida: está Jeová no meio de nós ou não? A incredulidade vai nos levar
a uma atitude de murmuração, irmãos. E aí, dentro desses exemplos, né, de murmuração do povo de Israel, nós temos lá e mais para frente, já em Números, no capítulo 20, também conhecido esse texto, em que, de novo, o povo se encontra em um contexto sem água, e Moisés, já num contexto anterior, havia com o bordão dele ferido a rocha e saído água e dado água a beber ao povo. Aqui em Meribá, Jeová fala a Moisés para falar a rocha. Nós sabemos que Moisés, o homem mais manso da terra, ele cirou a ponto de rebelar contra o Senhor, e a expressão também que aqui é utilizada é que Moisés, ele não creu nas palavras de Jeová, em que Jeová falou, fala a rocha. Também uma atitude incrédula de Moisés. Moisés não creu que o Senhor poderia, através da palavra, fazer sair água da rocha. Sabemos qual a consequência que foi sobre Moisés em função dessa atitude de rebeldia. Enfim, essa é a primeira situação que eu gostaria de colocar com os irmãos, quando nós não conseguimos experimentar o consolo de Deus. Uma vida de murmuração, uma vida que não avança no deserto, uma vida que ela vai impedir a nossa caminhada e que com certeza vai nos levar a uma morte e uma prostração no deserto. E se, pegando o povo de Israel, nesse contexto, nós temos esses exemplos negativos, graças ao Senhor, porque também podemos olhar outros exemplos positivos que nos animam, que nos confortam, que nos encorajam. E ali em Filipenses, no capítulo 2, e a gente pode, mais uma vez, eu usei a vida de Paulo como exemplo na semana retrasada, e aqui eu gostaria também de usar a vida de Paulo como um exemplo positivo. E Paulo, nesse capítulo, ali no versículo 14, ele fala, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Porque, irmãos, a murmuração ela vai nos rodear, e se nós dermos brecha, se nós não tivermos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos murmurar contra o Senhor. Mas nesse mesmo capítulo, no versículo 17, Paulo ele fala que mesmo que ele fosse oferecido por libação, mesmo que o sangue dele fosse derramado em favor dos irmãos de Filipos, ele se alegrava e com todos eles ele congratulava. E aí essa é uma outra atitude oposta ao que o povo de Israel manifestou no deserto, irmãos. Porque se por um lado, uma vida que não consegue experimentar o consolo de Deus é uma vida que vai murmurar contra o Senhor e que não vai conseguir adquirir, não vai conseguir pegar os ensinamentos que o Senhor deseja nos dar nas situações de provas, uma vida que experimenta o consolo de Deus é uma vida que se goza na tribulação. Quando nós conseguimos perceber que o consolo de Deus está sobre nós, que Deus nos dá do consolo dele dia após dia, nós teremos gozo na tribulação. Não pela tribulação em si, não de uma maneira masoquista, não de alguém anormal com uma enfermidade de que tem prazer ali nas dores. A questão e o foco não é a tribulação, irmãos. Existe algo além disso. E Paulo, então, nesse contexto, ele fala, ainda que eu seja oferecido por libação, eu me alegro, eu me regozijo, eu me congratulo por vós. Que o Senhor nos dê esse mesmo coração, irmãos. Que o Senhor, ele nos permita desfrutar do consolo dele, para que nas tribulações tenhamos uma atitude que agrade a ele, para que as tribulações elas sejam usadas como um meio para nós avançarmos ali pelo deserto. Também em
Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, Paulo, ele usa essa mesma expressão: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E muitas vezes, a tribulação, ela vai ser usada para que nós não venhamos a nos ensoberbecer, porque no texto que eu usei na semana passada, quando Paulo ele recebe aquele espinho na carne e ele ora ao Senhor 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho dele, no início, Paulo já obviamente tendo tido discernimento com respeito àquele espinho na carne, ele fala que aquele espinho na carne foi colocado para que ele não se ensoberbecesse. E no versículo 10, de novo essa expressão: eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Se o Senhor cativar os nossos corações, irmãos, se os nossos corações forem levados para esse descanso do Senhor, para esse consolo do Senhor, as tribulações virão da mesma maneira, as angústias virão da mesma maneira, seremos injuriados, mas com o coração adequado, correto, nós teremos prazer nas tribulações por amor de Cristo. E como se não bastasse, né, apenas usar a expressão de ter prazer, no capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo ele vai dar um up, né? Ele vai dar um plus para esse gozo, quando ele fala que ele transborda de gozo em todas as tribulações. E no versículo 5 ele usa essa expressão, que também é a expressão que nós experimentamos dia após dia, quando ele fala... Paulo se refere à Macedônia, ele fala: lá na Macedônia, a nossa carne ela não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. E ele fala: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Um coração que conseguiu experimentar da realidade do consolo de Deus, mesmo com combates por fora, mesmo com temores por dentro, porque a nossa vida ela é uma vida que em muitos momentos temeremos, mas também somos encorajados a não temer. Os irmãos, aí eu nem sei se houve alguma atualização, né, com respeito aí à guerra da Rússia e Ucrânia, mas isso pode nos trazer temores, preocupações. Não sabemos aonde que isso vai dar, não sabemos se vai explodir uma terceira guerra mundial, se não vai. Isso pode nos causar temores, irmãos, pode nos causar insegurança. E aí, e se explode uma terceira guerra? Se o Brasil ele precisa se posicionar e, sei lá, a coisa fica ruim aqui para a gente de maneira que nós nunca experimentamos. Isso vai ser capaz de nos tirar desse lugar de descanso? Uma situação de guerra, ela vai ser capaz de nos levar para longe do consolo de Deus? Onde estão os nossos olhos, irmãos? Onde estão os nossos olhos? Eu não lembro qual o ano que... Aí, irmãos, não entendam aqui como por favor, não entendam como um discurso político, é apenas uma situação mesmo, mas só um pouquinho antes, quando a gente vê Abraão na história dele, em alguns momentos de fome, Abraão ele foge ou ele sai daquela situação e sem nós termos clareza com respeito a que aquela era a vontade do Senhor. E nós temos que reconhecer, irmãos, que como humanos, nós queremos cascar fora da dor, do sofrimento. Nós não gostamos de dor, irmãos. Essa é a verdade, ninguém gosta de sofrer. Quando a gente vê uma situação de sofrimento, a nossa tendência é fugir dela.
a nossa tendência é ir para outro lado. Mas, irmãos, pode ser, e provavelmente vai ser, que se o Senhor, na nossa caminhada, Ele tem colocado uma situação de tribulação, o desejo do Senhor não é que mudemos a direção, o desejo do Senhor é que nós passemos por dentro da tribulação e que experimentemos a tribulação. E aí, voltando nesse contexto em que a Dilma foi eleita pela primeira vez, um ex-colega de trabalho, ele foi acho que 2014, porque aí nem sei se foi a primeira ou a segunda vez, porque eu já estava, em 2014 eu já estava casado com a Jenny, mas eu acho que foi nesse contexto mesmo, porque ele me ligou perguntando sobre o Chile e perguntando a situação lá, como que era, sociedade, política, enfim, porque a intenção dele, ele não fez isso, mas a intenção dele, quando ele fez esse contato comigo, era, agora que... aí tinha até um professor da universidade que ele frequentava, que ele falou, esse professor falou que a situação ia ficar muito difícil, e ele fez algumas colocações com respeito ao fato da Dilma assumir a governança do Brasil. E então esse colega, ele falou, não, eu vou para o Chile, lá a situação é melhor. Lá a situação está melhor, lá o governo, e naquela época não era um governo de direita, mas ele estava entendendo que lá era uma situação mais amena. Mas será que é isso, irmãos? Se nós cremos, como nós já estudamos, que Deus ele tem instituído as autoridades, que Deus tem colocado as autoridades como ministro deles para governar sobre nós, por que, irmãos, que a gente vai fugir das situações como se lá no Chile não chegasse a uma situação pior do que se aqui no Brasil tivesse chegado? Atualmente, foi eleito agora um governo de esquerda, e, enfim. E aí, de novo, irmãos, por favor, não estou fazendo aqui uma colocação sobre governo de direita e de esquerda, só estou querendo usar esse exemplo, e poderia ser, sei lá, aqui no Brasil, o Bolsonaro ganhando esse ano de 2022, e irmãos que têm mais intimidade, mais tendência a um governo de esquerda, a propostas de governo de esquerda, não, eu vou sair do Brasil porque o Bolsonaro ganhou. Será que é isso, irmãos? Será que o Senhor não deseja nos usar em uma situação de adversidade? Será que o Senhor não deseja, e com certeza Ele deseja, que nós nos posicionemos diante de uma cultura que tem ido contra os princípios que estão escritos na palavra dEle? O Senhor não quer que fujamos das tribulações, irmãos. O Senhor quer usar as tribulações para ganhar as nossas vidas, ganhar os nossos corações. E Tiago, ele fala, tendes por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Por quê? E aí voltando, a gente não tem prazer na tribulação por causa da tribulação mesmo. Mas por que a gente vai se alegrar? Toda alegria, o passar pelas tribulações, porque as tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ali nos 2 versículos que nós lemos em Romanos 15, quando fala que Deus é o Deus da consolação, fala também que Deus é o Deus da paciência, é o Deus da perseverança. E aqui é o que eu já coloquei para os irmãos, essa expressão, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, ou para que sejais completos e íntegros, em nada deficientes. Se nós não perseverarmos, se nós não exercitarmos a nossa paciência, se nós não permitirmos que o Deus da paciência, Ele também nos dê da paciência e da perseverança dEle, para nós passarmos pelas tribulações, porque nós precisaremos da perseverança nas tribulações. A paciência é para esse momento de tribulação, de angústia. Se nós não perseverarmos, nós não seremos perfeitos. A obra do Senhor não será completa e nós não vamos atingir a maturidade cristã.
Por isso é necessário passarmos pelas tribulações, irmãos. Por isso nós nos gozamos e temos prazer nas tribulações, porque as tribulações são usadas para atingirmos a maturidade. As tribulações, elas são usadas para atingirmos e permitirmos que o caráter de Cristo seja formado em nós. E de novo, o que eu coloquei para os irmãos na semana passada. E Paulo, ele lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 4, ele usa essa expressão de que nós estamos designados para as tribulações. Este é o nosso destino. Foi parecido com a expressão que eu usei para os irmãos: se nós quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus, nós seremos perseguidos. Este é o nosso destino, essa é a nossa missão. Se a gente pega o exemplo do Senhor Jesus, ele tinha tão claro isso, quando ele fala: foi para isso que eu vim e eu vou pedir para você me livrar dessa hora. Se eu vim com ele, se eu estou aqui na terra com esse objetivo, eu vou pedir para o Senhor me livrar justamente do momento de tribulação, de aflição. E a aflição que o Senhor passou não foi pouca, irmãos. Quando nós vemos ali em Lucas, ele ali no jardim do Getsêmani, a manifestação que houve ali no seu corpo, essas manifestações, elas mostram a profunda angústia que o Senhor estava. Mas ele veio para o propósito da cruz. Ele veio para nos amar até o fim. E o fim foi ali na cruz. Ali, o fim da missão dele aqui na terra como homem, num corpo de homem, foi ir até a cruz. E o Senhor tem nos dado um propósito celestial, e nós não deveríamos fugir desse propósito. Nós deveríamos fazer como o Senhor Jesus fez quando ele se colocou diante do Pai, orando, tendo comunhão com o Senhor, e entendendo que vão haver muitas situações em que não será possível que o cálice seja passado, em que será necessário que nós tomemos o cálice. Em muitas situações, irmãos, nós teremos que tomar o cálice, nós teremos que tomar a cruz, nós teremos que ir à cruz, para que a nossa carne ela seja mortificada. Não fujamos daquilo para o qual nós fomos designados, irmãos. E esse é um ponto que muitas vezes não é claro para nós. Então, de novo, e eu acho que eu comentei isso com os irmãos na semana passada, as situações elas vêm sobre nós e nós ficamos surpresos com elas. Nós muitas vezes achamos que aquelas situações mais graves, ela vai acontecer somente ali no jornal, quando o jornal fala que alguém, um homem, uma mulher, ele violentou uma menina, uma criança. Quando tiveram situação de, acho que 2 lésbicas que acho que violentaram e esquartejaram um menino. E a gente acha que isso é só no noticiário, a gente acha que isso é só com o nosso vizinho, com a nossa família. E aí quando essas situações graves e profundas, elas vêm sobre nós, o nosso chão cai. A gente perde a esperança, irmãos. Como? Se a palavra do Senhor é tão clara, de que nós passaremos por tribulação, como que a gente passa por essas situações e a gente fica espantado, a gente acha que é algo que não deveria acontecer? Isso vai acontecer, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, os irmãos podem abrir lá, por favor? Porque Pedro ele faz essa colocação: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis, não fiquem surpresos, não fiquem espantados, como se fosse alguma coisa nova. Não se choquem por essas situações ou por esse fogo, né? Essas calamidades, esses sofrimentos que acontecem no nosso meio. Que isso não nos surpreenda, irmãos. E é interessante essa expressão, essa coisa extraordinária, porque Strong
ele vai usar o significado de alguma coisa nova, alguma coisa desconhecida. E é engraçado porque ele, no dicionário dele, ele coloca ali como também um significado, um alienígena, de uma pessoa ou de uma coisa, alguma coisa de outro mundo, como se um ET estivesse na nossa frente. E essas coisas, elas parecem que assim elas se apresentam diante de nós, porque nós não estamos preparados para as tribulações, nós não estamos cientes da nossa missão aqui na terra, nós não estamos entendendo que nesse mundo nós teremos aflições. Que o Senhor nos ajude. E aí Pedro, ele continua no versículo 13, então não estranhem essas coisas, não pensem que essas coisas são novas, não pensem que essas coisas saíram do controle de Deus, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E no versículo 16 ele fala: se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, glorifique a Deus na perseguição, glorifique a Deus na tribulação. Não abra sua boca para murmurar contra o Senhor, não abra sua boca para maldizer ao Senhor, abra sua boca para louvar ao Senhor, irmãos. Abra sua boca entendendo que aquela situação, ela é uma situação de glória para o nome do Senhor. E o Senhor abra os nossos olhos para entendermos que Ele tem um propósito muito maior. Um propósito que os nossos olhos humanos, os nossos olhos carnais não conseguem ver. E essa é a expressão que é usada em Pedro, quando ele, aqui no versículo 14, ele fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ela não lembra ali o final das bem-aventuranças no Sermão do Monte, quando Jesus, ele fala que aos discípulos: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não é aqui na terra que é o nosso galardão. Não esperemos algo aqui dessa terra, não esperemos algo desse mundo corrompido, esse mundo caído, esse mundo que está sob a influência do pecado, irmãos. O nosso galardão é nos céus, e por isso nós vamos regozijar, por isso nós vamos exultar, sabendo que dos céus algo nos espera. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos isso. E o Senhor abra os nossos olhos para entender que o nosso tempo aqui na terra, ele é um tempo passageiro, ele é um tempo que o Senhor deseja usar para que, enquanto estivermos vivos e não mortos, Ele trabalhe nas nossas vidas, que Ele opere em nós. De novo, irmãos, estejamos completamente cientes de que todos nós teremos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos traumas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, todos, sem exceção, todos passamos por aflições. Todos os que entram na porta estreita, no caminho, e que andam no caminho estreito, no caminho apertado, todos passamos por tribulações. Mas há um consolo disponível para nós. E o Senhor deseja que desfrutemos desse consolo, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos dar entendimento com respeito à vontade dEle, com respeito ao propósito dEle para nós, enquanto aqui estivermos, porque o Senhor Jesus não se manifestando, não retornando, continuaremos tendo dores, continuaremos com problemas nos nossos relacionamentos,
continuaremos tendo situações difíceis. Então, estou até olhando aqui, a Rutinha e Arthur, né? Vocês têm testemunhado que o Senhor Ele tem provido, e graças a Deus por isso, e Ele vai continuar provendo durante o tempo que vocês derem esse testemunho de casamento. O Senhor Ele vai continuar provendo, não duvidem disso, mas também Ele pode permitir que situações de escassez passem, e que assim como Paulo ele soube e aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, irmãos, que nós vivamos contentes em toda e qualquer situação, que entendamos que a abundância ou a escassez, que a fartura ou a fome, tudo isso é usado para a glória dele. O Senhor fale conosco, o Senhor nos ganhe, e que possamos manifestar a vida de Cristo no tempo que o Senhor tem nos dado.